Bom, boa tarde, pessoal. Estou como presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Subseção Pinheiros. Agradeço o convite dos participantes e dos palestrantes também. E hoje vamos falar um pouquinho aí sobre as repercussões estruturais e práticas do fim do voto de qualidade do CARF, né? Tem presente agora, fazer um mini currículo deles, dos palestrantes, que é o Leonardo Macedo. Ele é conselheiro do CARF, representante da Fazenda, consultor da Organização Mundial de Aduanas durante 2010 e 2013. Ele faz parte do quadro da OMA em Bruxelas, apoiando as atividades de valoração aduaneiras, participando de discussões na OECD, na OMC. Temos o Fabrício Sarmanto de Albuquerque, ele é procurador da Fazenda Nacional, professor de Direito Constitucional, mestre em Direito pela Universidade de Brasília, tem formação em Magistério Superior e é especialista em Direito Constitucional pela Unisul e pela Universidade de Castilhas-La Mancha, na Espanha. Também possui formação pela King's College em Londres. O Pedro, meu colega há muito tempo, já há mais de 20 anos, não é, Pedrão? Faz tempo. Faz tempo. O Pedro é conselheiro titular e vice-presidente da turma do Conselho Administrativo do CARF, especialista em Direito Tributário pela PUC e em Direito Empresarial pelo Mackenzie. Tem cursos em Direito Internacional Privado e de Gestão de Empresas, realizado pela Sorbonne. Tem o nosso colega também, o Carlos Daniel, que ele é ex-conselheiro titular da primeira e terceira sessão do CARF, doutor pela USP e mestre pela PUC, Direito Tributário, e sócio Daniel Diniz, da Advocacia. Temos a doutora Maísa Pitondo Deline, é isso mesmo, doutora? É, Deline. Deline. Isso. Ela é doutora e mestre em Direito Tributário pela Faculdade de Direito da FEDUSP, especialista em Direito de Empresas pela PUC Minas, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG e também é conselheira titular da terceira sessão de julgamento do CARF, professora também nos cursos de pós-graduação. Todos apresentados, mais uma vez agradeço todos. Eu vou fazer uma pergunta para a gente começar a discussão, o debate, enfim, sobre a nova legislação que veio, né? Alguns empresários no início gostaram da nova legislação, dessa paridade e tudo mais. Mas, por outro lado, percebi que alguns não concordaram e muitos mudaram de opinião, né? Com empate a favor do contribuinte. Pedro, o que vocês acham de tudo isso? Qual é a sua opinião, a opinião de vocês em cima disso? O que vocês podem comentar sobre isso? Fernando, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos que estão assistindo, obrigado pelo Carlos Daniel, Dr. Fabrício, doutora Maísa, Leonardo Macedo, todos que aceitaram o convite de participar dessa reunião hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem? Então, a gente, como tem o Carlos Daniel tem experiência, foi conselheiro, entrou comigo lá em 2015 no CARF. A Maísa é conselheira, o Dr. Fabrício, procurador da Fazenda Nacional, atuante, né, o mais atuante que eu conheço, sem dúvida, lá no CARF. Dr. Leonardo Macedo, conselheiro também, inclusive colega de turma. Então, a gente tem uma visão interna que é interessante, e aí trazendo já a visão do Carlos Daniel, como advogado que já está advogando agora, né? Saiu do CARF alguns meses atrás. Então, é importante trazer uma visão interna a respeito do fim do voto de qualidade no CARF, né? Então, por isso, eu acho que é muito válido o debate hoje, é uma forma de democratizar algumas questões, né? Tanto para o público em geral, quanto para pequenas e médias empresas também. Tá? Então, já entrando no tema, Fernando, você quando abriu o tema aqui, a nossa live de hoje, né, repercussões estruturais e práticas do fim do voto de qualidade no CARF, você acabou falando a palavra paridade, o que é muito interessante, né, que a gente estava conversando antes, porque tem aqueles projetos de lei querendo acabar com a paridade no CARF, né? Então, tem muitas coisas em andamento que estão ligadas ao nosso tema principal de hoje, né? Por exemplo, as ADINs no Supremo Tribunal Federal, né?
tentando acabar com essa regra que criou o fim do voto de qualidade no CARF. Então, hoje ela é uma regra válida, a gente tem uma lei, né? A lei, deixa eu pegar direitinho aqui, 10.522 de 2002, no seu artigo 19e, né? Que é essa lei que foi alterada lá pela medida provisória, 899 de 2019. Ela estabelece exatamente o seguinte, nova regra de desempate. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo, de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade, né? Resolvendo-se, e aí termina assim, favoravelmente ao contribuinte. Tá? Então, até que ponto essa determinação resolutória ela é aplicável, né? Ela é auto-aplicável, até que ponto ela é execuível, né? Porque pela leitura, a gente conclui que, havendo empate, em 100% dos casos, o caso deve ser resolvido em favor do contribuinte. Essa é a conclusão direta da leitura do novo dispositivo, né? Mas, analisando alguns casos práticos e discutindo com os colegas aqui, palestrantes, inclusive, a gente viu que talvez não seja em todos os casos que possa se concluir de uma forma direta, né, por esse resultado, né? Então, surgiu a necessidade de fazer uma análise um pouco diferente das discussões que foram travadas até hoje aqui sobre o fim do voto de qualidade, que é analisar qual a extensão desse resultado em favor do contribuinte, né? Com essa nova regra, houve uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro e no processo administrativo fiscal, né? O CARF, ele pode dizer o direito no lugar do Poder Judiciário. Se pode, ele pode ser a última palavra. Até que ponto, né? O acesso ao Poder Judiciário também não sofre alteração. Então, o inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, né, que garante que a gente possa levar as lesões ou ameaça de direito ao Poder Judiciário. Até que ponto o acesso ao Poder Judiciário, né, em defesa da arrecadação tributária, do erário público, não sofreu uma alteração, né? Então, assim, a gente acho que eu estou ouvindo alguém. A gente alcança, então, a nova alteração, ela é somente uma regra mesmo de desempate do CARF, ou ela tem impactos estruturais no processo administrativo fiscal como um todo, né? Então, surgiram essas questões. E a gente vai, então, fazer esse primeiro bloco teórico, em que a gente vai dar uns 5 minutos para cada um, aproximadamente, né? Esse bloco a gente vai ter um pouco mais de tempo, cada palestrante, para discutir isso, tá? E depois, superada essa fase, acho que a gente pode abrir uma pergunta para o público, Fernando, uma ou duas, e aí a gente finaliza com um bloco prático, em que a gente vai analisar alguns cases e aplicar a nova regra. Então, se alguém tiver disposto a já iniciar esse bloco teórico, eu passo a palavra. Se vocês quiserem, eu posso iniciar também, como vocês preferirem. Pedro, se eu puder dar uma sugestão, Sim. Eu participei de uma outra live em que se seguia a ordem alfabética, talvez fosse um critério, né? Tá, pode ser. Acho que começaria Então é com... você, Fabrício, é isso? Acho Não, que seria eu. O Carlos. Carlos Daniel. Carlos. Tá. O Fabrício quis jogar a batata quente para mim logo. Bom, boa noite, Fernando. Boa noite, Pedro. Boa noite, demais colegas que estão acompanhando. Queria agradecer o convite, a oportunidade de tratar desse tema, que é um tema da pauta do dia. E aí, me parece que, até para aproveitar bem o tempo, indo direto para a provocação que o Fernando abriu a exposição, a discussão sobre a preocupação do empresariado. E me parece que a preocupação é real, porque, veja, o que o empresário quer, o que o cidadão quer é segurança. Ele quer saber o caminho que ele tem que seguir e qual o resultado que ele vai ter. Uma medida como essa, que a meu ver não foi bem discutida, sem entrar, eu acho que aqui não é nem o campo de entrar na questão
de pertinência ou impertinência, na constitucionalidade ou inconstitucionalidade da medida, até porque a gente está querendo olhar o desdobramento disso, mas me parece que a medida que foi, de certa forma, assodada, sem muita discussão, com a redação que não é uma boa redação legislativa, que deixou margem para diversas dúvidas, ao invés de trazer segurança, que deveria ser o objetivo de toda a lei, ela traz mais insegurança em cima de um contencioso administrativo já bastante grande, bastante volumoso, e com isso você começa a ter questões dentro do próprio contencioso, que vão ser para discutir aplicação, retroação e todas as demais questões que se desdobram aí desse dispositivo novo. Você acaba que cria uma forma de um metacontencioso, um contencioso em cima do contencioso administrativo tributário, só para discutir o alcance dessas regras. E a preocupação ela é bastante pertinente, porque imagina, até porque agora não foi dado, até agora não foi dado nenhum liminar para suspender a eficácia, nada do tipo. Imagina se lá na frente vem uma declaração de inconstitucionalidade com vários casos já tendo sido julgados, por exemplo. Então, é uma situação que preocupa um pouco, está tendo uma grande litigiosidade em cima desse dispositivo. Tá? A respeito do dispositivo em si, da sua aplicação, eu tenho para mim, primeiro, que se trata de uma regra de natureza procedimental, é uma regra que dispõe sobre a resolução de empates no contencioso administrativo tributário federal. Tá? Não vejo ele como uma regra de direito material, para fins de se pugnar por uma eventual retroação. Até porque muitas vezes as pessoas falam assim, ele revogou, muita gente tem defendido que ele revogou o artigo 29, né, parágrafo 9º, 25, parágrafo 9º, que é o que trata do voto de qualidade. E me parece que não faria sentido você defender, então, que o dispositivo revogou uma norma de natureza procedimental e ele é uma norma de direito material. Me parece que é uma contradição em termos. De certo modo, o dispositivo, costumo falar que eu sou um formalista, e eu sou com muito orgulho. Eu prefiro, na dúvida, eu prefiro me fiar no que o legislador escreveu. Então, na medida do possível, eu prefiro, até porque é um dispositivo que você não tem como fazer nenhum recurso às exposições de motivo dele, senão para restringi-lo, visto que a exposição de motivo trata exclusivamente de multa. Então, eu prefiro me fiar na interpretação literal desse dispositivo para todos os efeitos. Mas vamos ouvir os demais colegas também sobre essas questões que foram pontuadas inicialmente. Obrigado, Pedro. Obrigado, Carlos. Bom, então... Agora, Fabrício. É a minha vez, né? Obrigado pelo convite, viu? A OAB, agradeço ao Fernando, ao Pedro. É uma honra estar aqui com pessoas tão qualificadas. Bom, acho que a pergunta inicial ela tem tudo a ver com o próprio tema, né, desse webinar, dessa live. E eu tenho falado, desde que saiu essa lei, bastante, que as pessoas estão discutindo sobre o voto de qualidade, sobre uma coisa que já morreu. Porque esse debate, se é correto, se é justo, né, esse debate até às vezes acalorado, que está acontecendo em muitas outras discussões que eu vejo pela internet, esse debate ele tinha que ter acontecido há anos. Aliás, aconteceu. Agora, a gente ficar discutindo se é correto ou não o voto de qualidade, a Inês é morta, né? E é interessante porque a gente viu que houve tanto debate, houve tanto estudo, FGV, uma série de outras instituições, e no final saiu uma redação muito ruim, num processo legislativo que não é o que a gente esperava para a magnitude da lei, né? E a gente vê até interessante, por exemplo, porque até agora não apareceu o pai, né, da redação. O pai não reivindicou a paternidade. É diferente de outras redações, por exemplo. A gente viu quando mudou e tentaram emplacar no CARF a alteração da lei de introdução, né, da LINDB, muita gente falou, o autor da lei é o professor tal, porque a gente tem ali um texto elegante, um texto coeso, né? Essa norma, eu acredito que o deputado que apresentou a emenda aglutinativa não seja um pesquisador do processo administrativo fiscal. Então, ela veio de alguma instituição. E o fato de ninguém ter reivindicado ainda a redação da norma mostra que quem produziu a norma, né, que passou por esse processo legislativo muito atravessado que a gente viu, ele percebeu que fez uma má redação.
E eu acho que o momento não é também de discutir inconstitucionalidade, concordo com o Carlos Daniel, porque essa inconstitucionalidade está com algum assessor do ministro Marco Aurélio agora, e ele provavelmente não está na nossa live, então é uma coisa que foge da gente. Então, discutir sobre a justeza, né, a correção da voto de qualidade, isso já morreu. A inconstitucionalidade não cabe a nós. Eu acho que a gente tem que analisar justamente essa insegurança jurídica que essa norma causou ao processo administrativo fiscal e tentar corrigir, aproveitar talvez esse período de suspensão das atividades para tentar corrigir o que a gente conseguir, seja por ato normativo, seja debatendo um pouco sobre esses problemas processuais que a gente vai conversar aqui hoje, que a gente tem muito problema. E essa norma, por ela ser uma norma sem uma sistemática, uma norma sem funcionalidade, em algum momento ela vai travar o processo, ela vai travar o tribunal. É como se fosse uma pedra dentro de uma engrenagem. Então, se a gente não achar formas de consertar essa engrenagem, a gente colocou em risco o próprio CARF, que era um instrumento muito interessante, a meu ver, para as empresas, né? E aí, talvez, por se atravessar um processo legislativo não muito correto, né? Sem debate, sem pareceres das consultorias, sem debates nas comissões temáticas, a gente foi com muita sede ao pote numa determinada questão e pode dar uma faca de dois gumes, né? A gente tem o efeito contrário, que é retirar da advocacia essa oportunidade que era de fugir ao judiciário e buscar um tribunal um pouco mais técnico do que as discussões que a gente vê no Poder Judiciário. Então, eu acho que realmente é uma preocupação que o empresariado tem que ter, porque essa lei que foi comemorada no início, eu acho que agora ela vai se mostrar como uma coisa um pouco menos otimista diante dos problemas que ele vai gerar, acredito, dentro do tribunal. Era isso. Bacana, Fabrício. Agora quem é a ordem alfabética aí? Quem não pode? Leonardo. Sou eu. Leonardo. Isso, eu gostaria de agradecer aqui ao convite também, ao Fernando e ao Pedro, né, aos demais, por ter essa oportunidade de conversar com vocês sobre o assunto. Do ponto de vista eu vou tocar em dois pontos aqui. O Carlos, né, Daniel, falou na segurança. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu vou começar por ele. Quando nós fazemos diagnósticos em administrações tributárias, aduaneiras, em outros países, a questão que mais preocupa o contribuinte, que mais preocupa o importador, o exportador, é a segurança. É ter a certeza, é conseguir calcular, é conseguir quantificar quanto aquilo vai custar. Nesse aspecto, a alteração foi profundamente infeliz. E aí eu concordo com o Daniel e concordo, né, e o Fabrício também tocou no ponto. Essa instabilidade, ela não é apenas para o processo, né, em si. O CARF, ele paga o preço do seu sucesso. Então, quando a gente quando recomenda-se criar um tribunal, né, uma instância revisora do lançamento administrativo, é isso que o CARF ele faz essa revisão, né, em segunda instância, nós recomendamos que seja fora da administração, que tenha a imparcialidade. Então, todas essas recomendações, o CARF realmente atende e a demanda no CARF é tão grande que é prova do sucesso desse modelo no Brasil. Ou pelo menos é uma situação que talvez o CARF não tenha tanta culpa, mas que reflete no CARF e é o sucesso que o CARF, né, um número assustador de demanda que chega no CARF, é prova de sucesso. Quando muitas vezes você chega num país e diz qual é o seu tribunal, onde é que você está o tribunal administrativo, e ele fala que o tribunal dele não tem recurso, não tem caso julgado, ou não tem, é um indício de que aquilo não está funcionando bem, de que o contribuinte ele não tem voz, né, daquele país para recorrer, só resta o judiciário. Não é o caso no Brasil. O CARF ele dá voz e, mais ainda, ele dá uma voz muito moderna, porque essa paridade não é comum nos outros tribunais, mundo afora, revisores, né, tribunais administrativos. Não existe, eu não conheço nenhum outro modelo de paridade. Tanto é assim que o holandês, que cuida do Permanent Arbitration, lá, Court of Arbitration, em Haia, que é essa corte, né, para arbitrar, e que quer fazer a ponte com a OCDE para julgar
para ser o CARF, no caso dos países onde não existe CARF, quando um país, então, é membro da OCDE, que assina aquele Multilateral Treaty para resolver as disputas de tributos e escolher a jurisdição, se quer resolver no país do investidor ou no país que recebeu o investimento. E aí ele não tem nenhum tribunal ou outro, ele vai poder, de repente, no futuro, ir à Haia e ter a Corte de Arbitragem Permanente prestando esse serviço. E a Corte de Arbitragem Permanente queria aprender do modelo brasileiro. O nosso modelo é tão único em questão da paridade que isso até chega, né, para que eles aprendam, para que eles entendam como é que o Brasil trabalha essa paridade. Porque a questão normalmente é um país escolhe um árbitro, o outro país escolhe outro árbitro e o secretariado escolhe o árbitro de desempate, o que vai presidir aquele comitê de arbitragem. Então, o CARF ele é inovador em vários aspectos, ele paga um preço, né? Ele tem uma demanda muito alta, isso mostra um certo sucesso, e essa instabilidade criada agora por essa discussão do voto de qualidade, eu acredito que coloca em risco a pouca segurança jurisprudencial que o CARF estava produzindo, né? Essa mutação jurisprudencial por conta desse voto de qualidade é mais arriscada e não é isso que se quer com nenhum tribunal administrativo. Então, o Fabrício tocou num ponto também muito sério. O caráter anônimo, não se sabe de onde veio, não se pode modular, né? Sugerir a modulação disso, discutir a modulação. Então, é uma situação complicada. Eu fiquei muito arriscado nesse momento essa questão do voto de qualidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você, Leonardo. Doutora Maísa. Bom, gente, boa tarde. É uma alegria imensa estar aqui entre amigos. Eu estou extremamente feliz pelo convite. Agradeço muito ao Fernando e ao Pedro por essa oportunidade de discutir um pouco o voto de qualidade. Eu já participei até de outros eventos também, eu sei, o Fabrício, o Carlos Daniel, eles também já participaram de outros eventos sobre isso, mas a minha primeira aqui intervenção, eu acho que a primeira consideração que a gente precisa fazer é quanto qual é a função que nós estamos exercendo no CARF enquanto conselheiros. Então, tanto o Leonardo quanto o Pedro, quando nós e eu, e aqui temos outros tantos queridos conselheiros que estão assistindo essa live aqui com a gente exerce uma função diferente da função que o Leonardo, por exemplo, exercia no âmbito administrativo quando ele era fiscal. Ele exercia uma função administrativa lá. A função que ele exerce enquanto fiscal é diferente da função de julgamento. A função de julgamento nós temos dentro do CARF um efetivo exercício de função jurisdicional. Eu defendi isso na minha tese e eu sei que é uma questão polêmica, muitas pessoas, às vezes, elas partem de pressupostos diferentes. Então, por exemplo, quando o Carlos Daniel fala que é uma regra procedimental, eu não vejo como uma regra procedimental, eu vejo como uma regra processual, efetivamente, porque nós estamos diante de um órgão que exerce a resolução de conflitos. Então, nós temos efetivamente um conflito e nós temos efetivamente pretensões resistidas que estão sendo resolvidas no âmbito de um tribunal. Então, eu acho que é essencial, para mim, eu parto dessa premissa teórica que é essencial para a gente partir de qualquer discussão. Porque quando, mesmo no âmbito da DRJ, nós temos um fiscal que está exercendo uma função de julgamento, a função dele é diferente. Inclusive, nas portarias que tratam da delegacia de julgamento, eles também falam que as delegacias de julgamento precisam ser imparciais, da mesma forma como é no CARF. Então, no CARF, nós também precisamos ser imparciais. Então, nós somos todos conselheiros. Nós somos conselheiros. Essa divisão de conselheiro do fisco, do contribuinte, ela é simplesmente algo que veio historicamente, a forma como sempre teve dentro do CARF, mas se a gente pensar tecnicamente, o que nós temos são conselheiros. E, enquanto conselheiros, nós estamos exercendo a mesma função jurisdicional. Então, nós estamos buscando uma resolução do conflito da melhor forma com base no direito posto.
Então, da mesma forma que eu sei que os conselheiros fazendários não vão necessariamente defender a posição do fisco todas as vezes, eu também sei que os conselheiros dos contribuintes não vão defender a posição do contribuinte todas as vezes. A gente sabe, nós temos votos sempre divergentes, às vezes o voto de qualidade, e até muitas pessoas que estão aqui nessa sala vão falar que existe isso mesmo, o voto de qualidade ele é dado favorável ao contribuinte, quando a gente pensando no regime anterior. A regra, ela realmente não é muito clara, eu acho que ela vai gerar uma série de discussões, eu concordo plenamente com o Daniel quando ele identifica várias questões que vão poder ser discutidas na prática, e aqui a gente vai tratar nessa live algumas dessas questões para frente, mas o que é essencial é que a gente veja que a redação ela não é muito clara, porque ela fala em determinação e exigência do crédito tributário, então a gente tem várias questões aqui na perspectiva que o Leonardo vai poder falar do aduaneiro, que ele inclusive vai fazer outra live sobre isso, sobre o aduaneiro específico, né, Leonardo? Então, como que vai ficar em relação a gente tem em relação ao pedido de compensação, pedido de restituição, se vai ficar a mesma coisa. O dispositivo ele não é fácil, e também essa questão do julgamento. Quando a gente fala em empate no julgamento do processo, a gente está tratando de questões que estão sendo julgadas, a gente não está tratando do processo como um todo, a gente tem que tratar das questões sob julgamento. Então, quando a gente tem um empate em relação a uma questão, não necessariamente a gente vai ter em relação a uma outra questão. Então, tudo isso eu acho que a gente tem que considerar, e é por isso que eu vejo com muito problema a fala do acabou o voto de qualidade no CARF. Eu não vejo dessa forma, eu acho que nós temos em relação a algumas questões de determinação e exigência do crédito tributário uma nova regra, então sim, nós temos uma inovação no ordenamento em relação a isso, mas uma nova forma de desempate que o legislador escolheu para falar que deve ser necessariamente favorável ao contribuinte. Então, nós podemos ter um caso de 3 conselheiros do fisco terem votado de uma forma e um do contribuinte num sentido, e um do fisco e três do contribuinte no outro sentido, a gente vai ter um empate. Então, aquela interpretação que for mais favorável, a gente vai ter que aplicar ao contribuinte, no sentido que for mais favorável ao contribuinte, algo nesse sentido, mas resolvendo-se favoravelmente, por isso que dá para fazer esse tipo de interpretação. O CARF, então, a partir do momento que eu parto do pressuposto que é uma função jurisdicional, o CARF ele vai poder falar a última palavra. Quando ele homologar, reconhecer o direito do sujeito passivo, quando ele reconhecer o direito do contribuinte. Por quê? O artigo 5º, 35, ele fala em lesão e ameaça a direito individual, gente. A gente não pode ler esse inciso completamente dissonante do caput. O caput, ele fala dos direitos individuais, o direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade. Então, a gente está falando do artigo 5º. O artigo 5º fala dos direitos individuais. Então, a gente não tem aí um interesse processual da fazenda. Eventualmente, se tiver algo favorável, se resolver favoravelmente na forma como a lei assim estabeleceu, a gente não vai ter interesse processual da fazenda para interpor, e a Constituição não garante que a fazenda possa ingressar com uma ação judicial em relação a essa decisão, porque a lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito individual. Então, eu acho que algumas dessas ponderações, até dentro dessa primeira provocação que o Pedro trouxe numa perspectiva teórica, partem todos dessa minha premissa teórica que eu estou falando com vocês, né? A partir do momento que eu entendo que tem exercício de função jurisdicional, a gente também tem esses impactos. São alguns dos pontos, eu acho que eu só tenho 5 minutos, né? Todo mundo sabe que eu falo muito, que eu gosto de falar, mas eu acho que são as primeiras considerações que eu tenho para fazer para vocês. Bacana, Maisa. Obrigado. Eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, antes do Pedro fazer a interferência dele. Qual que é a extensão dessa nova legislação, digamos assim, né? Porque você vê muitos empresários que, quando tem uma decisão desfavorável no CARF, ele vai no judiciário, né? Ele tenta anular, tenta brigar, inconstitucional isso, brigou aquilo, enfim, alguma decisão dessa.
E você, doutora Maísa, comentou um negócio muito interessante do artigo 5º, da proibição da fazenda por direitos individuais. Em teoria, é razoável, existe a possibilidade da fazenda discutir a decisão do CARF? Até assim, historicamente a gente já teve essa discussão. Em 2004, a PGFN tinha feito uma portaria falando que ela poderia ingressar com ações judiciais em relação a decisões favoráveis, no sentido favorável ao sujeito passivo. Isso foi levado ao STJ e o STJ entendeu que não caberia. Em 2014, inclusive transitou em julgado essa decisão do STJ, é uma data de segurança 8810, se não me falha a memória, e aí, inclusive, a Procuradoria suspendeu a eficácia da portaria de 2004 em 2014 em razão disso. Então, a gente já teve discussão, inclusive doutrinária, muito grande em razão dessa portaria da PGFN, na qual ela intentava modificar as decisões do CARF. A questão de indúbio, que a gente teve vários argumentos que prevaleceram em relação a isso, né? Um dos argumentos é esse, da falta de interesse processual da própria Procuradoria. A gente tem a questão, assim, ele não pode ter uma revogação em face de um acto próprio, né? Então, a gente tem nossa, fugiu, Daniel, como que fala? Venire contra facto próprio. Venire contra facto próprio, obrigada. Venire contra facto próprio, que inclusive a gente teve uma série de artigos em relação a isso, e atualmente, pelo menos desde 2014, a gente prevalece a impossibilidade, mas isso finalizou no âmbito do STJ. A gente nem chegou a levar isso para o STF em relação a essa discussão específica do artigo 5º, 35, isso daí não chegou a ser discutido. Mas o STJ pacificou no sentido da ausência de interesse e que não caberia ter essa discussão, porque o CARF, ele é efetivamente um órgão da administração pública, independentemente da gente ter conselheiros fazendários e conselheiros dos contribuintes, isso daí não afetaria a qualidade do julgamento e que, inclusive, não poderia o ministro, de forma individual, modificar uma decisão, por exemplo, da Câmara Superior, porque ele não tem legitimidade legislativa para isso. Então, nós já tivemos essa discussão, né? Complementar essa questão? Claro. Bom, em primeiro lugar, o pessoal fala muito que não tem a previsão legal, né, da Procuradoria, há uma proibição legal. Não existe nenhum dispositivo legal que trate disso, né? A gente tem vários pareceres internos que abordaram a questão. Em relação, antes de eu chegar na questão do interesse de agir, a questão do artigo 5º falar de direito individual é da distinção que existe no caput entre individual e coletivo. É uma questão de substituição processual, representação, enfim. A possibilidade de pessoas jurídicas reivindicarem direitos individuais, isso é uma coisa que já está decidida no Supremo há mais de 2 décadas. E em relação às pessoas jurídicas de direito público, há mais ou menos uns 15 anos, quando começaram a julgar ações civis originárias, ACOs, dos estados que pediam para suspender a inscrição em CADIM, etc., para poder receber aquelas transferências voluntárias, o Supremo pacificou o entendimento de que não só as pessoas jurídicas têm direitos individuais, de uma forma geral, óbvio, alguns não. Por exemplo, o direito de locomoção, o Supremo diz que esse especificamente as pessoas jurídicas não possuem. A gente tem também, por exemplo, o direito da mulher presa de amamentação do filho, que está no artigo 5º, esse também só pessoas naturais. Mas, tirando esses, os direitos processuais de, por exemplo, devido processo legal, ele é garantido aos estados, aos municípios, à própria União. Então, nunca veria como a União, por exemplo, não possui devido processo legal. Eu acho que isso é contra, assim, tudo que o Supremo vem falando. E outra coisa, o Supremo, recentemente, depois dessa decisão, ele tem entendido que algumas questões que tenham reserva jurisdicional, o Estado pode pedir a anulação de seus próprios atos judicialmente. Um caso que o Supremo analisou, bem interessante, foi um caso em que o Ministério concedeu uma naturalização
com base em documentos falsos. E o cancelamento de naturalização, de acordo com o artigo 12 da Constituição, isso, de acordo com o artigo 12, o cancelamento tem reserva jurisdicional. Então, o Supremo falou que seria necessário que o Estado entrasse com uma anulatória do seu próprio ato, já que esse ato fica fora daquele poder de autocontrole da administração pública, né, de autotutela. Então, assim, nós temos precedentes. Essa é só uma questão, assim, para a gente falar do ponto de vista principiológico. Eu sou um grande entusiasta do CARF, torço para que nunca haja esse ajuizamento de ações, porque isso seria a gente assinar embaixo a falência do sistema, né? Mostrar que a gente falou assim, a gente destruiu, infelizmente, uma coisa linda e vamos agora entupir o Poder Judiciário. Nunca desejaria isso. Agora, eu acho que tem que ser feito um distinguish aqui em relação às discussões de mérito e as questões procedimentais. Porque quando se julgou essa questão da impossibilidade da Fazenda reivindicar mérito, eu até concordaria com a STJ, dentro do contexto daquele processo, isso é indubitável. Agora, o que a gente tem hoje, nós já tivemos ações que não foram extintas, elas ainda estão tramitando, são questões que correm em segredo, mas nós já tivemos ajuizamento quando a gente tem a ofensa ao devido processo administrativo. Então, uma coisa é você falar, vamos discutir o mérito do processo. Outra coisa é você falar assim, a Fazenda vai ao judiciário porque aplicaram essa nova lei numa hipótese em que ela não é aceita. Então, vamos dar um exemplo. Um caso que o artigo do caso Daniel fala muito bem. Compensações, restituições, ressarcimentos. Né? E aí eu queria destacar que esse é o meu posicionamento, não é um posicionamento institucional de forma alguma. A Fazenda Nacional não tem ainda discussão em relação a isso. Não é da minha função. Estou aqui como, dentro da minha liberdade de cátedra, como um convidado, como pessoa física, não dentro do meu cargo. Mas eu entendo que é perfeitamente possível, em tese, o ajuizamento, se você tiver a aplicação da nova regra que favorece o contribuinte, numa hipótese de compensação. Porque, nesse caso, você não está discutindo o mérito da decisão, você está discutindo uma ilegalidade, a aplicação de uma lei que não se aplica e a ofensa, então, à prerrogativa processual da União. Então, por isso, daí é que eu vejo a importância da gente estar sentado aqui hoje, debatendo quais são as situações, por exemplo, que a nova lei não se aplica. Porque se isso chegar de forma redonda, a gente evita, talvez, uma guerra judicial em cima da aplicação, até porque isso vai ficar por conta do quê? Do presidente de turma, lá no CARF. A gente tem 5 turmas, por exemplo, na terceira sessão. E se cada turma aplicar a lei em hipóteses diversas, a gente, obviamente, vai ter um problema seríssimo, né? Então, assim, essa questão da judicialização, acho que tem que ser feita essa distinção, e essa distinção torna ainda mais importante o debate que a gente está tendo aqui. Só para esclarecer, Fernando, desculpa, só para eu... quando eu parti da premissa de que é jurisdicional, Fabrício, eu parti do pressuposto que a gente não está falando de autotutela mais. Autotutela é quando eu tenho para a autoridade hierarquicamente superior, que não é isso que a gente faz. E eu sei que na doutrina isso daí é amplamente discutido, enfim, as pessoas partem desse pressuposto de que nós estamos somente no exercício de autotutela, mas a autotutela, tecnicamente, ela é só para a autoridade hierarquicamente superior, que é o que a gente tem, por exemplo, com recurso hierárquico, que deve ser esse caso que você mencionou quanto ao Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tratar, por isso que é importante essa premissa que eu quis falar, mas eu concordo plenamente que a aplicação desse dispositivo, ele vai gerar dúvidas mesmo, porque essa discussão que eu mencionei, se vai aplicar para compensação, se vai aplicar para aduaneiro, tudo isso vai ser realmente no momento do julgamento, na prática, e pode ser essa situação que é realmente insegura, de uma turma aplica de uma forma, outra turma aplica de outra forma, não ter uma unicidade dentro do próprio tribunal para ver como que vai ter efetivamente o desempate. Concordo, por quê? Porque até foi algo que eu mencionei, a gente tem um dispositivo que não é claro. Concordo plenamente. Bacana, bacana. E essa extensão desses julgamentos, empates e a favor do contribuinte, vocês acham que vão ocorrer alguma uma particularidade ou peculiaridade em cima dos julgamentos a favor, tendenciosos ao empresário ou não? Não digo tendenciosos na forma de tendência na palavra na literal. Eu digo o empresário fica mais confortável em dizer, se tiver empate, eu vou levar.
Inicialmente, sim. Inicialmente, sim. Tudo indica que todas as teses que normalmente eram mantidas, as cobranças, essas grandes teses que a gente conhece, tudo indica que elas serão revertidas, né? Por exemplo, AJO, JCP, as mais julgadas na Câmara Superior. Respondendo assim de pronto, me parece que sim. O empresário vai dizer, não preciso ganhar, eu preciso empatar. Empatar, eu ganhei o jogo. Agora tem esse problema que a doutora Maísa... Posso fazer a minha parte já, Fernando? 5 Pode. minutos? Então vamos lá. Eu acho que a doutora Maísa colocou um ponto, todos colocaram pontos muito importantes, mas agora no início da minha fala eu quero chamar a atenção para um ponto que ela colocou, né? Boa parte da doutrina brasileira entende que as decisões do CARF são meros atos administrativos, tá? Pura teoria aqui, Celso Antônio Bandeira de Mello, definição de ato administrativo, né? O que significa que o CARF não seria um âmbito em que existe prestação jurisdicional, tá? Para boa parte da doutrina, o CARF não diz o direito. Eu concordo com a doutora Maísa, eu acredito sim que existe prestação jurisdicional no CARF, tá? O CARF diz o direito, ele tem um processo, não é à toa que muita gente chama processo administrativo fiscal, né? A gente tem o devido processo legal, é obrigatório, no decreto 70.235, naquela outra lei que a gente aplica no PAF, 9.718, 99, acho. Falei um pouco na memória. Mas a gente tem que aplicar o devido processo legal, o contraditório, o livre convencimento, igualdade, independência, sim, do julgador, tá? Não é porque é indicado da Receita Federal ou das confederações que depende de alguma matéria, não depende, de forma nenhuma. Tem que ser independente, tá? Então, assim, concordo com essa visão de que, com essa premissa de que o CARF realiza uma prestação jurisdicional, né? E por adquirir essa importância toda, e aí lembro que o doutor Leonardo Macedo falou, né? Ele mencionou até a arbitragem. A arbitragem também é uma forma de prestação jurisdicional, né? Uma forma de prestação jurisdicional, eu diria até privada, né? Em que se diz o direito no lugar do Poder Judiciário, tá? Então, se a gente tem um órgão que diz o direito no lugar do Poder Judiciário, a gente tem que sim considerar uma coerência sistêmica para as regras processuais do órgão. E com ela, uma segurança jurídica, né? Porque por meio da coerência e da previsibilidade é que a gente atinge uma segurança jurídica. Diz muito o nosso professor de todos aqui, eu acho, o professor Humberto Ávila, né? Então, partindo dessa premissa, eu gostaria aqui sim dizer também que eu acredito que existe um impacto estrutural no ordenamento jurídico brasileiro até maior, não só como uma regra inferior, né, à legislação, e digo até maior do que uma regra processual, né? Primeiro porque a gente sabe que existe uma lacuna no direito como um todo no Brasil. Nós não temos um código de processo tributário. Por que não? Isso é uma matéria tão importante, né? E digo mais, aí é um pouco dentro do que você perguntou, Fernando. Existe um entendimento na doutrina brasileira que chama controle jurisdicional indispensável, tá? Do Poder Judiciário. Está lá no livro TGP, nossa querida professora Ada Pellegrini, né? Matéria tributária é matéria de controle jurisdicional indispensável do Poder Judiciário. Não é um direito disponível. Então, assim, na minha visão, tá? Pedro, não do CARF, nem da Fiesp. Eu represento o Pedro hoje. Eu acredito que a simples existência do artigo 45 do PAF, decreto 70.235, né, e do inciso 9º
do artigo 156 do CTN, que impedem que o poder público defenda o erário público quando existe uma decisão favorável ao contribuinte, apesar de concordar com essas regras, eu vejo sim uma certa incongruência sistêmica delas com o controle jurisdicional indispensável do nosso poder judiciário e com o formato de estrutura federativa cooperativa do Brasil, né? E esse conflito, que antes não era tão importante, eu acho que agora sim ele ficou importante. Por quê? A nova regra de desempate, ela abre brecha para que decisões contra a legem sejam proferidas pelo CARF. Tá? Porque não existe na nova regra de desempate, e nem no CARF hoje, nenhuma legislação... Vocês estão me ouvindo bem? Nenhuma regra que trave a publicação de decisões contra a legem. Eu vou dar um exemplo aqui. Se no CARF a gente decide, empata, a gente vai tratar dos casos daqui a pouco, né, os casos práticos. Mas vamos supor que acaba empatando, né, e o resultado final é contra uma decisão do STJ em sede de recurso repetitivo. Vinculante. O CARF, pelo regimento interno, tem que obedecer. Né? Se isso ocorre, a única regra de trava contra essa ilegalidade que existe hoje é a perda do mandato do conselheiro. Mas, como está hoje, a decisão vai ser publicada. Então, a gente abre uma brecha, sem nenhuma regra, sem nenhuma trava, para que decisões ilegais sejam proferidas no âmbito do CARF. Né? Então, na medida que o CARF ele exclui alguns pontos a serem tratados da apreciação do Poder Judiciário, né, eu acredito que, no mínimo, o CARF deve trabalhar para que existam algumas dessas travas contra decisões ilegais. Né? Então, senão aí sim a gente vai ter um problema, porque o CARF vai ser a última palavra com decisões ilegais, né? Então, assim, claro que existe possibilidade de anular decisões do CARF. Sim, existe já, isso já existe hoje, né? Mas essas possibilidades é muito possível que elas aumentem. Esse é o ponto, né? E ao se discutir o resultado de um julgamento no CARF, com essa nova, que foi finalizado com essa nova regra de desempate, e entrar no Poder Judiciário com a nulidade de uma decisão, por exemplo, até que ponto a gente estaria realmente rediscutindo a subsunção dos fatos à norma? A mesma matéria que foi discutida no CARF. Né? Então, sim, o caso é bem complicado, a gente sabe que o artigo 112 do CTN é, sim, uma força muito grande no nosso ordenamento jurídico brasileiro, né? Mas me parece, numa primeira análise, com essa visão sistêmica, que ele parece que houve uma interpretação extensiva do artigo 112 como uma regra processual geral para todo o processo administrativo fiscal. Né? Se você aplicar o artigo 112 do CTN nos julgamentos, durante o julgamento, isso é uma coisa. Agora, você colocar isso como uma regra geral e direta, sem nenhuma trava, me parece que pode gerar um pouco de insegurança jurídica, sim, e tem que ser a sociedade, o poder público tem que trabalhar em algumas travas nesse sentido, para controlar melhor essa situação. Doutor Carlos Cabatão, quer falar alguma coisa? Bom, sobre esse ponto que foi colocado aí primeiro de levar a discussão para o judiciário, agora com esse novo modelo. Me parece que, assim, essa discussão que a gente está tendo agora é todo um reflexo da forma sodada que esse dispositivo foi inserido no ordenamento jurídico. Para dar um exemplo dentro do tributário, pensem aí de quando resolveu se incorporar
para o direito brasileiro as regras de contabilidade do padrão IFRS. Veio a lei, mas passou-se um período de transição bastante amplo, onde se fizeram vários estudos exatamente para ver onde esse modelo novo ia impactar na apuração do imposto de renda, da CSLL, do PIS, da COFINS, para depois de, 2009 até 2014, entrando em vigor em 2015, pelo menos aí 5, 6 anos de estudos, para depois se fazer uma lei consolidando onde essa mudança afetava nos tributos. Então, assim, quando você cria uma lei nova, o debate legislativo, a função dele é exatamente você conjecturar, o debate técnico, a função é justamente conjecturar onde isso vai afetar em outros pontos do sistema jurídico ou do subsistema jurídico que está em questão. No caso do processo administrativo tributário federal, simplesmente se deu um giro de 180 graus na forma de resolução dos casos. Não é que se mudou o voto de qualidade de um lado para o outro, do representante do físico para o contribuinte. Não, se mudou completamente o modelo de resolução de empates, sem se pensar em momento nenhum de que forma esse dispositivo seria harmonizado com as demais regras do sistema procedimental, processual, para quem entende que é um processo jurisdicional. Nem vou entrar nessa seara também, que é uma discussão bastante acalorada aí, doutrinária, mas simplesmente se jogou a bomba e sem olhar para o resto. E aí você tem um dispositivo lá no 45 que ele fala da definitividade das decisões administrativas. E aí, nesse ponto, a priori, me parece que, realmente, como se trata de uma manifestação da própria União, não caberia à Procuradoria da Fazenda entrar com ação anulatória. A priori, por quê? Por que eu digo que é a priori? Porque, como o Fabrício colocou bem, existem casos precedentes em que, se verificando fraude, algum tipo de ilicitude no próprio processo de formação da vontade do Estado, não vejo razões para não se autorizar o próprio Estado ir lá e judicialmente reverter aquela situação, comprovar aquela ilicitude, comprovar um vício de nulidade, tá? Como os casos que ele mencionou da cidadania, etc., que você teve documento falso. Aí realmente são casos em que há uma nulidade do ato administrativo, e esse raciocínio que o Fabrício colocou, me parece que ele é totalmente transladável aí para o CARF hoje. Então, por exemplo, se hoje a gente tiver uma decisão que contraria, deixa de aplicar a disposição legal válida sob fundamento de inconstitucionalidade, um julgamento que foi feito por julgador com impedimento ou suspeição, que contraria repetitivo, que contraria repercussão geral, todo esse tipo de julgamento que, por conta de um critério de desempate a prioristicamente determinado, acaba por contrariar regras regimentais nesse aspecto, me parece que seriam, sim, passíveis de discussão judicial por parte da Procuradoria da Fazenda. Mas, vamos dizer que... ficaria fácil também, né, Carlos? Então... Tem fraude, tem tudo, e o poder público também não consegue anular? Eu acho que tem que, assim, a priori, se o procedimento foi todo regular, me parece problemático, primeiro, porque você teria que declarar a inconstitucionalidade do artigo 45 do decreto 70.235, e segundo, porque realmente você teria uma questão de falta de interesse processual, porque a própria União manifestou, e aí, considerando essa manifestação válida, sem nenhum tipo de nulidade, e aí vem ela própria, por meio da sua procuradoria, da sua advocacia, contestar isso judicialmente, me parece, de certo modo, esquizofrênico. Mas eu ressalvo, e aí com muita tranquilidade, eu ressalvo todos os casos em que acho qualquer espécie de nulidade, de fraude, de vício, de qualquer forma, que poderiam ser judicializados, tá? Nesse sentido. Posso só fazer uma ponderação? Claro. Porque realmente, quando a gente tem nulidade, porque quando eu estava falando que não pode ter em relação ao direito da fazenda, no caso de uma decisão que foi proferida de acordo com o devido processo legal, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma decisão que não foi proferida de acordo com o devido processo, nós temos os instrumentos dentro do próprio, porque a gente está acontecendo muito em relação às zelotes, tem um instrumento dentro do próprio regimento interno para a revisão,
e ou mesmo uma ação civil pública, que pode ser interposta nesses casos quando foi descumprido o devido processo legal. O que pode ter de discussão nesse caso é a interpretação do que seria, quando a gente está falando do voto de qualidade, e realmente pode ter discussões em relação a isso, que eu acho que foi essa ponderação que o Fabrício tentou, ele indicou isso, que nós vamos ter diferenças de interpretação do que é o favorável ao contribuinte, quanto que vai poder ser aplicado o dispositivo legal. Então, se eu tenho uma divergência do que pode ser efetivamente considerado como determinação e exigência do crédito tributário e quanto que vai resolver favoravelmente, a gente eventualmente pode ter uma discussão que vai fugir, que vai ser além, seria uma contrariedade ao devido processo legal, porque não teria observado corretamente o dispositivo legal. Então, eu concordo com todas as considerações que o Daniel trouxe. Quando a gente tem nulidade, quando não foi cumprido o devido processo, efetivamente, a Fazenda ela vai ter esse interesse. O que eu quis pontuar desde o início pelo artigo 5º, 35, quando a gente tem uma decisão que foi proferida de acordo com o devido processo, a gente não vai ter a possibilidade da Fazenda ir contra essa decisão, né? Enfim, eu reitero, né? Posso dar uma colaboração? Não sei, mas você já tinha concluído? Já acabei, pode ir. Presidente, posso? Pode, claro. Seria a tal das nulidades absolutas, né? Na verdade, nessa questão do amplo acesso ao Poder Judiciário, porque, na verdade, eu sou um tributarista intruso. Na verdade, minha área mesmo é constitucional, a área que eu primeiro me especializei. No constitucional, o Supremo tem entendido, até em precedentes do ministro Marco Aurélio, nesse sentido, que o afastamento da jurisdição ele só é permitido nas hipóteses constitucionais. Porque se entende que se o legislativo cria novos afastamentos de jurisdição, ele está quebrando a separação dos poderes, que é uma cláusula pétrea. E quais são as duas oportunidades que a gente tem na Constituição de afastamento da jurisdição? Um é a justiça desportiva e o outro é o dissídio de greve. São apenas essas duas. Com base nesse entendimento, o Supremo já declarou inconstitucional, por exemplo, aquela alteração feita por medida provisória na CLT que criava as comissões de conciliação prévia. Ele entendeu que obrigar a reclamação trabalhista a passar por essa fase gerava uma violação a esse preceito que não estava na Constituição. O outro caso é um caso do próprio tributário, né? Aquela situação que a gente tinha do depósito prévio, que o Supremo falou, condicionar o acesso ao judiciário ao depósito prévio é afastar a jurisdição. E um terceiro caso, só para a gente lembrar aqui, que eu acho que todo mundo deve se lembrar, aquela questão sobre as taxas judiciárias não poderem ser fixadas sobre o valor da causa sem um limite máximo, que também foi considerado um afastamento da jurisdição. Então, assim, se a gente falar que é possível afastar a jurisdição por meio de uma lei de conversão de medida provisória, na minha concepção, isso vai contra a jurisprudência bem sedimentada do Supremo. Eu acho que talvez o caminho para quem quer defender que não é constitucional seja dizer que não existe um afastamento de jurisdição e ir para outro caminho. Mas eu acho um pouco complicado falar, sim, a lei optou por tirar o acesso à jurisdição dessas decisões, porque isso, na jurisprudência do Supremo, é algo de inconstitucionalidade, na minha concepção, bem clara. Assim. Mas eu acho que você vai cair no direito de petição e tudo mais, né? Também, inclusive. Mas eu acho que o foco hoje é a gente achar os problemas dessa lei, né, Pedro? Estou me enrolando um pouquinho, né? Desculpa o tempo que eu tomei. Não, que isso, tranquilo. Acho que a gente pode ir para o bloco teórico, sim. Vamos lá para o próximo bloco, Pedro. Toca aí você que tem a fichinha na mão, para dar os exemplos práticos. Eu só estou pedindo um segundo. Você pode avisar a equipe técnica aí que eu estou fazendo um login com uma outra conta aqui, que eu preciso colocar no outro computador. Vamos lá. Deixa eu ver. O que você quer que eu fale aqui? Só preciso ver se já está cuidado. Só toma cuidado, por favor, de não deixar muito perto, porque numa outra live tem microfonia. Ah, tá. Não, eu já vou desligar essa. Pronto. Ah, tá bom. Já está aceito aí. Já viu? Começou o barulhinho. Pronto.
Beleza. Ok? Tá certo. Ok. Ok? Então, vamos lá. Bom, obrigado, gente. Discussão muito válida mesmo, né? De fato, essa nova regra, o problema, eu acho, teórico aí também, é que ela confere legalidade para a decisão do CARF, né? Seja ela contra uma decisão em sede de recurso repetitivo da STJ ou não. Está me escutando? Todos? Sim, sim. Então, vamos lá. A gente separou aqui, gente, um bloco prático e a gente estudou algumas questões antes. Tá? Eu vou, então, colocar a primeira questão e aí a gente faz esse bloco mais rápido, 2 a 3 minutos cada um, com a sua opinião e fica livre também, para quem quiser comentar, quem não quiser também. Vamos lá, caso 1. A gente conhece bem lá no CARF esse caso. Separação de atividades industrial e comercial, tá? Para redução de tributos. A empresa, com essa separação, ela diminui a base de cálculo tributável no braço industrial, né? E negocia de forma exclusiva com o braço comercial, tá? Os valores do produto comercial, por exemplo, eram 3 vezes maiores. Eu estou analisando um caso aqui, né? É um caso que ocorreu na minha turma e do Leonardo Macedo, que então a industrial negociava de forma exclusiva, né? Produto na comercial eram 3 vezes maiores aos mesmos itens na industrial. A gente está falando aqui de PIS/COFINS, redução de PIS/COFINS. Então reduzimos a qualificação da multa, no nosso caso, na turma lá, e mantemos a cobrança do principal com multa de 75%. Tá? Porque a gente entendeu que não houve fraude. Houve, e muita gente, algumas pessoas, não muita gente, mas algumas pessoas discordam dessa decisão da nossa turma. Tá? A gente reconheceu sim que houve uma redução do tributo a pagar, tá? Houve sim um planejamento, tá? Mas não houve fraude na realização desse planejamento. Foi um planejamento tributário legal, tá? Não houve simulação, né? Outras pessoas dizem, é legal, mas então é escancarado, então. Ele faz tudo legal, mas não muda nada. Mas Imoral. Então, o ponto é, a gente cancelou a qualificação da multa e manteve o principal com multa de 75%. Né? Então, nesse caso específico, queria perguntar para vocês, caso a gente, por exemplo, tivesse empatado nessa questão, foi por maioria, mas caso a gente tivesse empatado nessa questão, tá? O voto, a nova regra de desempate, ela seria aplicada como? Ela seria aplicada para cancelar o lançamento inteiro, ela seria aplicada para parcialmente, só na parte do que os conselheiros votaram, de acordo com o voto dos conselheiros, que era metade votou por manter a cobrança do principal e multa de 75% só. Então, assim, aqui tem um ponto aqui que não está muito certo, né? Se ela cancela o lançamento inteiro ou se ela acompanha o voto mais favorável dos conselheiros, tá? Isso parece óbvio, mas não existe uma determinação expressa com relação a isso. E aí, ainda dentro desse caso, eu quero problematizar uma outra situação. Muito se disse para aplicar o artigo 112 CTN, que a nova regra permitiria o cancelamento das multas e juros, né? Só que multa tem previsão legal, previsão expressa. Os conselheiros no CARF podem votar no sentido de manter só a cobrança do tributo e cancelar, inclusive a multa de 75%. E no caso de votarem assim e empatar, o CARF pode proferir uma decisão dessa que deixa de aplicar a legislação que prevê a aplicação da multa de 75%. Seria essa uma decisão contra a lege? Então, esse é o caso 1. Pode abrir para quem quiser comentar. Por ordem alfabética? Bom,
Bom, nesse caso, eu acho que assim, na parte que houve empate do julgamento, a parte que foi maioria, não tem dúvida de que vai ser o resultado que a maioria deliberou. Na parte que foi empate, prevalece a posição favorável ao contribuinte. Obviamente, pode ser que, dentre os conselheiros que votaram para o contribuinte, tenha um que tenha dado 100% e tenha um que tenha dado 75%. Nessa hipótese aí, você vai ter aquela situação que você tem vários resultados que vão ter que ser as votações sucessivas e, eventualmente, chegar em duas posições que vão ser votadas, e aí, havendo empate, prevalece a posição, dentre as posições que estão sendo votadas, mais favorável ao contribuinte. Eu acho que não é caso de automaticamente afastar todo o crédito tributário. Qual foi o outro ponto no também? caso de a turma empatar, votar para cancelar multa e juros, só manter a cobrança do crédito tributário. Então, eu acho, a priori, eu acho que é deixar de aplicar dispositivo legal. Então, você teria que ter uma razão. Eu só vejo, vamos lá, um fundamento aí, talvez, para discutir, afastar só a multa, que é aquela hipótese do artigo 65 da Lei 9784, que é quando ele fala de dispensa da sanção quando você tenha fato novo ou circunstância relevante apta a justificar a inadequação da sanção ao caso concreto. Mas nem seria assim para casos excepcionais que tenham circunstâncias muito peculiares que justifiquem. Mas, de modo geral, se você reconhece que o tributo é devido, eu não vejo como você dispensar a multa de ofício. Outra coisa é a qualificadora, a eventual agravante, mas sem deixar de aplicar lei expressa, me parece problemático isso. Pedro, eu acho, posso dar minha opinião? Eu acho que, nesse caso, vai ter que se fatiar por capítulos a decisão. Mas esse, a meu ver, nem é o maior problema. A gente já tem isso hoje, né? Você vai, em relação a isso, faz uma votação. O maior problema que eu vejo é que, às vezes, quando você vai fatiando as questões, algumas questões ficam contraditórias. Então, como é que eu entendo, por exemplo, que existe fraude para decadência, mas não existe para qualificação da multa? E isso vai ter que ser capitulado dentro da decisão. Então, imagine que a gente tenha empate para algumas questões e não tem empate para outras, e esses capítulos fiquem contraditórios entre si. E aí você vai falar assim, não, mas a Procuradoria pode embargar. Tudo bem, a gente embarga, volta para a mesma turma, e esse embargo teria que ter efeito infringente. A mesma turma tendo empate de novo, vai falar, não, eu não quero corrigir a contradição. E aí você vai ter uma coisa julgada administrativa totalmente contraditória. Esse, para mim, é o maior problema. A operacionalização da capitulação não é o maior problema, na minha concepção. O meu maior problema é que, em alguns momentos, você vai ter contradições. Fabrício, você colocou esse ponto aí, até me veio à cabeça agora uma situação bastante plausível. Imagina que se iniciou o julgamento de um processo e aí está se julgando a preliminar de decadência. E aí, na preliminar, o colegiado entende que sim, tem fraude. Aí, por algum motivo, tem um pedido de vista e um dos conselheiros do contribuinte que votou no sentido de que tinha fraude saiu, não foi para a sessão seguinte, alguma coisa do tipo, mudou o colegiado. Vamos dizer que mudou parcialmente o colegiado e a composição seguinte, que vai seguir julgando os demais pontos, vai ter que eventualmente julgar o argumento sobre a aplicação da qualificadora da multa. Acho que... E aí poderia se chegar numa situação em que o mesmo acordo dissesse que tem fraude para decadência, julgado com a composição, e no final reconhecer que não tem aplicação da qualificadora, porque não tem, por conta do empate, eventualmente. Aí. Acho que é um ponto bastante interessante que você levantou aí. Eu acredito que todos tocaram no ponto que é o problemático, a falta de dar um norte, de dar uma direção, de dar uma segurança ao processo. O Fabrício toca muito bem no assunto. Isso que vai acontecer no CARF vai
sua internet não está muito boa, doutor. Está cortando aí. Está cortando. Está cortando? Agora melhorou. Melhorou? Tá, então essa falta de coerência me preocupa todos aqui. Esse fracionamento que a Maísa tocou no assunto, quer dizer, tudo é fracionado, todos sabem como funciona a votação. Nós fracionamos os temas muitas vezes. E aí, por rodadas sucessivas, vamos chegando a posições majoritárias. E muitas vezes nós perdemos, como o Fabrício toca bem, nós perdemos o rumo, e isso pode acontecer, mais ainda agora, nesse caso do voto de qualidade, na coerência da decisão final. E não me parece que isso seja bom, né? Eu aqui vou só recordar, vou comentar um caso. Um professor estava numa palestra da OMC e o professor era o juiz de apelação, do juiz de apelação do Tribunal de Apelação da OMC. E ele falava o quão frágil, o quão delicado era o sistema de arbitragem da OMC, desses casos, né, envolvendo estados, que não geravam jurisprudência. Cada caso era único, não se podia alegar jurisprudência. E isso criava uma fragilidade adicional. O tempo de decidir passou a ser longo, e nós sabemos que desde o ano passado, dezembro, os Estados Unidos bloqueou o sistema, né? Não satisfeito, principalmente com as disputas envolvendo dumping, né? Os casos de dumping e antidumping foram os casos que motivaram. Os Estados Unidos eles não indicaram mais juízes não referendaram a indicação do juiz de apelação, né? Que seria o caso do CARF, que é a segunda instância. Então, o tribunal hoje está parado, não tem mais tribunal de apelação na OMC. Essa incoerência, essa falta de jurisprudência, esse risco que se corre atualmente, que todos aqui sabem como funciona o CARF, e essas decisões podem se tornar profundamente incoerentes, elas colocam em risco, eu acho que colocam em risco a segunda instância, né? Nos tribunais administrativos, quando nós montamos ou sugerimos que o país tenha um tribunal administrativo de segunda instância, é para penalidades, é para realmente focar nas penalidades. O problema todo está na gravidade das penalidades em proporção ao que foi feito. Então, voltando à pergunta do Pedro aqui, né, nesses casos de preço de transferência domésticos, se você contacta, né, você vai em busca de um vendedor de base de dados de preço de transferência, e vários vão dizer que os mercados domésticos são muito melhores do que os internacionais. Preço de transferência entre estados de um mesmo país, de uma mesma federação, no caso da Índia, Estados Unidos, oferecem um mercado muito mais rico para vender solução de preço de transferência do que a visão normalmente que se tem de que preço de transferência é uma questão internacional, onde não é muito mais uma questão doméstica, né? Então, os vendedores de solução de preço de transferência, eles vendem muito mais para o fisco estadual, digamos assim, aquele que tem o IVA ou o GST, do que para um fisco federal. E aí nós temos um caso digamos, né, que parece ser um preço de transferência doméstico, né, de um IVA, que o PIS e COFINS seria um IVA, né, o nosso IVA federal. E a mim parece que a questão que o CARF caberia, né, e principalmente aí, seria a qualificação, agravar a multa. Isso é o que eu considero como a função da discussão do CARF, né, e agora com o voto qualificado, seria verificar se qualifica, se agrava, se não qualifica, se isso para mim seria a função aí da discussão, uma vez que né, o julgamento fosse da turma. Era esse o ponto que eu queria considerar aqui, e me preocupa, a Maísa tocou, o Fabrício tocou, o caso do Daniel, todos tocaram nessa, vai fracionar o julgamento, vai criar insegurança, vai acabar com a falta de coerência, sem uma jurisprudência firmada, que não é bom. Que não é bom para ninguém, nenhuma das partes. Aqui não tem parte, né? Nós somos todos, né? Aqui os conselheiros são todos conselheiros. Mas, enfim, não é bom para nenhum dos que estão litigando. Seja um judicial, como a Maísa considera que é, né? É judicial, presta uma jurisdição,
seja para aqueles que consideram que não prestam a jurisdição administrativa, não estou aqui discutindo isso, mas não é bom para ninguém essa instabilidade. Com certeza. Leonardo, só um parênteses muito breve, se me permite, Fernando. Também, fora essa questão do risco de incoerência dentro de um julgamento, há o risco também de incoerência entre vários processos diferentes. Vou dar um exemplo. Imagina vários pedidos de compensação feitos ao longo do ano, tá? Cuja compensação não foi homologada, então virou manifestação de conformidade, chegou no CARF, e simultaneamente terminou o exercício, a fiscalização vai lá e autua o exercício inteiro com multa, porque as compensações foram glosadas lá atrás. E aí, os processos de compensação são todos prejudiciais ao processo do auto de infração, só que a gente vai ter a discussão aí também se esse dispositivo novo é aplicável ou não para compensações, que é uma discussão que vai ter que ser desenvolvida dentro do CARF, primeiro ponto. Então, imagina que, seguindo pela literalidade do dispositivo, entende que não se aplica. E aí você tem um julgamento de todas essas compensações por voto de qualidade contrário ao contribuinte, e aí, após julgar todas elas, que são prejudiciais, passa a julgar o auto de infração, que vai discutir o crédito tributário que foi objeto das compensações glosadas. E aí, imagina que dá empate no julgamento do auto de infração e você extingue o crédito. Então, a mesma união, o mesmo órgão fala que o cara não tem o crédito que ele compensou e que ele confessou o débito dele e, ao mesmo tempo, fala que ele não tem débito a pagar no processo do auto de infração. Então, é o risco bem complicado. Mas, desculpa, só um parênteses bem breve. Vamos em frente, Pedro. Vamos. Fabrício. Só uma consideração que eu acho que é importante. Eu acho que o mais relevante é a gente considerar o fundamento das decisões, né? Então, eu concordo que isso tudo, dentro do cenário um pouco caótico que pode acontecer no início, eu concordo que isso daí, se a gente não prestar atenção nos fundamentos das decisões e nos argumentos que estão sendo enfrentados, isso daí efetivamente pode acontecer. Eu acho que agora o que é relevante é que a decisão e o seu fundamento, ela seja analisada de uma forma sistemática e coerente, que é até o ponto que o Leonardo identificou em todo momento, a necessidade de coerência. O enfrentamento de todos os argumentos, o artigo 31 do decreto 7235 fala claramente que todos os argumentos da parte têm que ser analisados dentro da decisão administrativa. Então, o artigo 31, ele já identifica a necessidade dessa segregação pelos argumentos. Se o argumento 1, ele não prevaleceu, o argumento 2, ele vai ter que ser analisado com base em premissas eventualmente diferentes, porque se o 1 não prevaleceu por causa do argumento X, o ponto 1 não prevaleceu por causa do argumento X, a gente vai ter que analisar o ponto 2 partindo de pressupostos diferentes. O julgamento ele vai ter que ser efetivamente segregado. E isso, até atualmente na prática, ele é muito difícil da gente fazer essa distinção, essa segregação, até porque se eu estou partindo da minha premissa teórica que eu tinha assumido para eu ter afastado o argumento 1, eu não vou conseguir enfrentar o argumento 2. Então, nesse caso específico seu do PIS/COFINS monofásico, Pedro, para mim, até academicamente, eu já discuti esse caso, porque eu não consegui identificar como que foi afastada a multa por falta de fraude, se foi admitida a existência de planejamento tributário. É uma questão que, para mim, eu não participei de julgamento, eu não sei como que foi, mas esse do PIS/COFINS monofásico é uma que eu não consegui ver essa consistência entre os dois argumentos, porque falar que não teve fraude como que eu mantive um planejamento tributário, mantive a tributação e falei que não tive fraude, sendo que a simulação, essa existência, é o próprio argumento do planejamento tributário, enfim. Mas eu acho que a gente vai ter que realmente segregar as questões e dar uma relevância muito grande para os argumentos que estão sendo enfrentados. A motivação, a fundamentação da decisão, ela vai ter que ser cada vez mais... E ela já é relevante e a gente já tem que dar essa relevância para ela, só que eu acho que o dispositivo vai dar uma ênfase ainda maior
para a gente falar dos pontos que estão tendo empate e o porquê que esse empate está existindo. Que era até a crítica que o Diego Diniz, o sócio do Daniel, falava muito do voto de qualidade. O voto de qualidade ele não poderia ser, antes, né, na sistemática anterior, ele não poderia ser simplesmente uma repetição do outro voto, ele tinha que ter um fundamento próprio para mostrar o porquê que o presidente estava votando daquela forma, porque ele tinha que trazer o argumento que prevaleceu naquele momento. E não é isso que a gente tinha na prática. Então, era um dever ser que poderia trazer da legislação que a gente não tem e que na prática não era aplicado dessa forma. Então, agora a gente está colhendo fruto disso porque como era aplicado antes, começou a ter essa discussão. Então, eu acho que agora o fundamento e o enfrentamento dos argumentos vai ser cada vez maior dentro da seara administrativa, até mais do que tem no âmbito judicial, por exemplo. Então, só essas considerações. Quanto às questões da prática, do como vai ser aplicado, eu já tinha mencionado que eu acho que vai ser por questões, né? Tá bom. A gente vai caminhar para o encerramento, então. Doutor Fabrício, você concorda em colocar aquele caso da Câmara Superior no conhecimento dos recursos? Bem, obrigado, Pedro. Obrigado. Essa questão que a gente estava debatendo é a seguinte, né? Eu acho que esse debate sobre a utilização dessa nova lei, ele tem que entrar na questão das decisões que sejam puramente processuais. Então, por exemplo, a meu ver, não existe essa questão de voto favorável ao contribuinte quando você está analisando aspectos processuais, simplesmente, sem mérito. Então, por exemplo, você está julgando um embargo de declaração, por exemplo, em que o relator esqueceu de julgar o recurso de ofício. Isso acontece demais. E aí o relator fala, não, realmente eu esqueci de julgar o recurso de ofício. Aí imagina que 4 conselheiros falam, não, você não esqueceu não, eu acho que você não esqueceu. E aí vai ser inadmitido os embargos? E aí fica omissa a decisão? Não tem lógica. Uma outra questão, resolução. Está se discutindo se vai ou não complementar com uma perícia. Essa perícia ela pode ajudar ou pode prejudicar o contribuinte. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o advogado do condomínio e falar assim, e aí, você deu empate, você quer ou não a perícia? O que vai ser bom para você? Se periciar, vão descobrir que você está mentindo, então você não quer a perícia, então não tem a perícia. São questões processuais. A mesma questão, eu acho, é o do conhecimento dos recursos. Então, por exemplo, a gente tem um debate muito grande de conhecimento de RESP, né, de recurso especial na Câmara Superior. Imagina que a gente tem um caso, como é o caso do afretamento, em que a gente teve divergência em uma determinada turma, e aí, nessa turma, a Fazenda levou recurso especial e o contribuinte levou seus recursos especiais. Os recursos especiais, eles trazem os mesmos precedentes, só que trocado, né? Um é o paradigma do outro. Imagina que haja um empate quanto ao conhecimento do recurso da Fazenda. Então, metade dos conselheiros entendem que não existe uma relação com os acordos paradigmas e outros entendem que há. Então, se a gente aplicar essa nova lei a conhecimento de recursos, que é uma matéria processual, a situação que eu teria para ajudar processualmente o contribuinte seria não conhecer do recurso da Fazenda. Mas imagina que na mesma lista, na sequência, a gente tenha recurso do contribuinte e haja um empate, o mesmo empate. Esse mesmo empate agora vai ser pelo conhecimento do recurso do contribuinte. Então, olha que situação engraçada, né? Para não falar outra coisa. A gente vai ter o mesmo recurso, só que de lados opostos, no mesmo momento, tendo e não tendo divergência. Isso ofende aquele princípio da não contradição, né? O princípio da lógica aristotélica, segundo o qual você não pode ser e não ser ao mesmo tempo, né? Então, assim, seria uma contradição intestina, né? Uma contradição interna, que poderia acontecer na mesma sentada de julgamento, talvez na mesma manhã da Câmara Superior. Então, eu acho que, aproveitando o gancho dessa situação do conhecimento de recurso, eu acho que tem que haver um profundo debate, inclusive com processualistas, que eu não tenho capacidade de participar desse debate, sobre a aplicação da nova lei para questões relativas a incidentes processuais do processo. Porque o conhecimento de um recurso ainda não é uma discussão que favorece ou desfavorece o contribuinte. É uma análise do CARF sobre a instauração ou não da sua jurisdição.
do preenchimento de requisitos básicos para o exercício da jurisdição. Então, a meu ver, nesse momento, ainda deveria prevalecer o voto de qualidade do decreto, que não foi expressamente revogado. É meu entendimento, assim. Eu posso já falar, Pedro, porque Fabrício, eu concordo com você. Eu não acho que essa regra foi aplicada para processo. Tanto, eu não entendo que teve uma revogação do artigo 25. A gente não teve uma revogação expressa nem tácita do 25, parágrafo 9º. Tanto que para os casos que não aplicar, e aí o Daniel ele até falou muito bem no início, que ele, na perspectiva formalista, né? Numa perspectiva, se a gente analisar especificamente essa regra, ele está falando só em caso de empate, no caso de determinação e exigência do crédito tributário. Eu não vejo como a gente falar que isso daqui vai ser aplicado para a regra processual, porque o dispositivo não falou isso. O dispositivo está falando que é só para em caso de determinação e exigência do crédito tributário. Nesse caso de determinação e exigência do crédito tributário, a gente vai ter a não aplicação do voto de qualidade. Para os outros casos todos, mantém-se a regra antiga. Então, eu não concordo com essa afirmação que algumas pessoas têm feito de que foi revogado o dispositivo, porque não foi. O voto de qualidade ele não acabou da forma como ele existia antes. O dispositivo ele é específico para um caso específico, a gente sabe para que ele foi criado e por que ele foi incluído, que era exatamente para aqueles casos de ágio, etc., aqueles casos de grande discussão, e foi para isso que ele está lá, e ele foi colocado para fins de determinação e exigência do crédito. Para a regra processual, eu não vejo como isso ser aplicado e, inclusive, geraria uma instabilidade muito grande no sistema, a meu ver. Então, eu concordo plenamente com você. Ainda, além disso, Maísa, por exemplo, quando a gente pensa nos processos de compensação, chegaram a comentar comigo que essa locução, processo de determinação e exigência do crédito tributário, é lá do artigo 1º do decreto 6235. Então, ele teria meio que pego o artigo 1º do decreto 6235, que é adaptado para esse dispositivo. Só que a gente tem que lembrar, por exemplo, que o processo administrativo que se inicia com manifestação de inconformidade, ele não é regido pelo decreto 6235 diretamente. A origem dele é no artigo 74, parágrafo 11 da 9.430, que faz uma remissão ao rito do decreto 7235. Então, a priori, ele já está fora do processo de determinação e exigência do crédito tributário. Então, assim, me parece que é bem complicado fazer esse salto, porque você está dizendo uma coisa que a legislação claramente não colocou dentro daquele dispositivo, senão não precisaria o 74, parágrafo 11, criar uma manifestação de conformidade, não precisaria a remissão legislativa, bastaria você impugnar o despacho que não homologou compensação. Então, se tem, esse dispositivo abrange muita coisa, mas tem muita coisa que não abrange. Quem que vai defender que o crédito de multa aduaneira tem natureza tributária? Por exemplo, o direito antidumping tem natureza tributária. Então, eu acho essa posição de que revogou o dispositivo que trata de voto de qualidade, me parece que, a meu ver, não se sustenta. Criou-se um regime excepcional, vamos lá, uma exceção à regra lá que tem no decreto, e algumas interpretações demasiado ampliativas me parecem também problemáticas em cima disso, sobretudo quando você tem uma exposição de motivos que dá um alcance menor para o dispositivo do que daria uma leitura prima facie dele. Questão processual, bem colocado, doutor Fabrício. Tem resolução, por exemplo, que ela é feita para completar o lançamento, às vezes. Na nossa turma, a gente não costuma fazer esse tipo de resolução, mas elas acontecem, às vezes, no CARF, né? Então, em vez de cancelar logo um auto de infração por faltar informação, se vota por uma resolução e o empate acontece, né? Tem muitos casos assim. Então, se a resolução é para completar o lançamento, empata, o que faz? Deve sair em resolução, sendo que a resolução é prejudicial ao contribuinte? A regra dificilmente se aplica. Então, gente, para finalizar, último caso, eu passei para vocês aí o caso do PIS e COFINS não cumulativo, certo? A gente tem a decisão do STJ, que definiu o conceito de insumo, o conceito de essencialidade, relevância, né? Todos me escutando bem aí?
Então para finalizar, o último caso. Na nossa turma lá, a gente reconheceu dispêndios com publicidade, no caso específico lá, como insumos, porque a única serviço que a empresa prestava, né, era uma das bandeiras de cartão de crédito. Era justamente dar visibilidade para a própria marca dela, para que os cartões das instituições financeiras fossem aceitos em mais lugares, né? Esse crédito foi aproveitado durante os dispêndios com publicidade durante a Copa do Mundo, né? Então, é uma exceção à regra Por quê? Porque, normalmente, dispêndios com publicidade são considerados dispêndios administrativos, comuns a qualquer outra empresa, e não são considerados insumos, né? Então, nesse caso, na verdade, foi até por maioria, a gente entendeu que era possível aproveitar créditos sobre esses dispêndios. Mas vamos aqui, então, imaginar uma situação em que, de uma forma geral, as turmas comecem a empatar no CARF, em casos de auto de infração, né, cobrando crédito, aproveitamento de crédito indevido sobre insumos, PIS/COFINS não cumulativo. Vamos supor que, por alguma razão, né, não é desconfiar de ninguém nem nada, mas vamos supor que a turma empate para reconhecer dispêndios administrativos que normalmente não são reconhecidos, à luz do que for disposto na decisão do STJ, né? Relevância, essencialidade, aplicar o conceito de subtração. Supor que comece a empatar nesse sentido. Uma decisão do CARF, nesse sentido, ela pode passar a reconhecer dispêndios administrativos que normalmente não eram reconhecidos na jurisprudência passada, inclusive, em contrariedade à decisão do STJ, em sede de recurso repetitivo. Seria uma decisão contra a legem? Se sim, a gente tem algum mecanismo para impedir isso? Então, o último caso aí. É comigo? Carlos, Daniel? O Carlos. O Daniel. Carlos. Pode começar, Leonardo, vai lá. Mudar a ordem. Não. Bom, esse caso que o Pedro expôs também foi na nossa turma. Eu lembro do caso. E essa questão dos intangíveis, publicidade, para mim é muito delicada, né? Não só juros, tudo que, se eu não me engano, está lá no BEPS, é o pilar número 8. Vocês forem na OCDE, vão ler, se eu não me engano, é o 8, é 7 ou 8. Essa questão dos intangíveis. E entra também, né, os serviços financeiros. Toda essa questão é onde vai se dar o maior embate dos fiscos nos próximos anos. E ainda mais a questão envolve IVA. O PIS/COFINS, para mim, já é praticamente o IVA federal. E eu não vi como aceitar, né? Foi por voto realmente dividiu a turma. É uma questão que até hoje eu penso na questão, né? É complexa. E eu respeito, a gente respeita a colegialidade lá, o CARF ele é rico exatamente porque tem essa divergência de opiniões. Eu acho isso fantástico, eu aprendo mais com os colegas do que em qualquer outro local. Mas, enfim, tudo que é intangível, tudo que está lá nessas discussões aí que a gente vai assistir, para mim esse foi um dos casos também envolvendo, né, publicidade e IVA, é difícil de aceitar e a discussão foi bem polêmica. Só isso que eu queria comentar. Eu acho que é a interpretação que vai prevalecer nesse caso. Então, eu não sei a fundo, né, o que aconteceu, mas no caso, aplicando o dispositivo, a gente vai ter algo favoravelmente ao contribuinte. Se a gente está falando de exigência do crédito tributário, não era auto de infração, né? Então, como a gente está tratando de um auto de infração, a gente está falando de exigência,
a gente realmente vai ter que aplicar a interpretação no sentido favorável, porque resolve-se favoravelmente ao contribuinte, na forma como está no dispositivo, o que mostra um pouco a inconsistência que pode dar, porque num pedido de compensação de PiscoFins, eventualmente, pode ser que a gente ficaria com o voto de qualidade no sentido contrário e a turma vai ficar divergente, o que é muito esquisito. E aí teria que ir para a Câmara Superior para decidir efetivamente qual que é a interpretação que deve prevalecer. Mas se a gente verificar como consta do dispositivo, o dispositivo fala em exigência, determinação do crédito tributário, e ele fala, resolve-se favoravelmente. Então, eu acho que seria na interpretação mais favorável, mas, enfim, a gente está tratando aqui numa perspectiva